Bom dia, família! Feliz segunda-feira para vocês! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional, nessa nossa última semana de devocionais para esse ano. Espero que o devocional tenha sido bênção na sua vida, que você tenha aprendido muita coisa e que ainda tem, muita coisa aqui para a gente aprender nesses próximos dias. Eu espero que continue sendo útil para você, mas que tenha sido uma jornada que valeu a pena para você, passar esse tempo todos os dias aqui comigo, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha conseguido compreender também um pouco mais de uma visão macro da Bíblia. Nós começamos lá no Antigo Testamento, passeamos por tantas histórias e tantos períodos históricos do povo de Israel em diferentes momentos. E agora estamos chegando aqui quase ao finalzinho da nossa Bíblia. Nós vamos estudar hoje 1 Pedro, vamos pegar um pouquinho de 2 Pedro e aí vamos encerrar por aqui com as atividades aí de final de ano, todas as coisas que a gente precisa fazer, as demandas, e voltamos em fevereiro com um novo devocional, como já tenho falado por aqui, um devocional que vai ser mais curto, 15 minutos, e baseado no livro de Provérbios, para a gente poder extrair de Provérbios e aplicar para as nossas vidas as lições que estão lá há tantos anos, há milhares de anos estão lá. E às vezes a gente não para ler ou não compreende a lição. Então nós vamos ler um provérbio, vou comentar e aplicar esse provérbio. E esse vai ser o nosso devocional do ano que vem, que vai ser bênção. O devocional deste ano, que a gente acabou de fazer agora, ok? 2024, a minha pretensão, vamos ver se a gente consegue fazer isso, mas a minha pretensão é que ele se torne um livro devocional diário para 2026, ok? Então, se você está chegando agora ou você pegou só um ano dos 5 anos de devocional, você fala, poxa, eu queria fazer isso de novo, né? Não somente os vídeos vão ficar aqui no YouTube gravados para você poder assistir, mas o devocional de 2024 será transformado em um devocional diário, uma página por dia, onde nós vamos caminhar por toda a Bíblia, 365 dias no ano de 2026. Esse é o alvo, essa é a pretensão. Ore por isso, tá bom? Quando você lembrar, para que Deus me dê força para poder produzir isso para nós o ano que vem e a gente lançar no final de 2025. Muito bem, vamos então para 1 Pedro, estamos no capítulo 3 dessa carta de Pedro. Já vou explicar de novo aqui o contexto do livro, para a gente poder pegar, porque você já deve ter aprendido isso, que um texto sem o seu contexto gera um pretexto. Se você só lê o texto, sem entender o contexto, você pode gerar alguns pretextos, ou seja, um mau entendimento daquilo que de fato o texto está falando. E o capítulo de hoje, sendo o capítulo 3, especificamente pode gerar isso, porque Pedro vai falar sobre deveres conjugais, da esposa para com seu marido, do marido para com sua esposa, sobre a gente viver uma vida pacífica, sobre a gente estar disposto a sofrer pelo bem. E se você só pegar isso a partir da sua realidade de 2024, e você olhar para isso e falar, cara, não faz sentido para mim, por que Pedro diria isso? Você pode acabar olhando para esse texto e não compreendendo ou julgando esse texto de uma forma errada, porque pode parecer muito desconexo da nossa realidade hoje, 2000 anos depois. Mas eu garanto para você que dentro do contexto maior você vai compreender e entender
aquilo que Pedro está dizendo aqui. Então, vamos lembrar algumas coisas, trazer aqui à nossa memória algumas coisas para a gente poder pegar o contexto. O cara que escreve é Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, Pedro que se tornou líder da igreja, Pedro que era um cara impulsivo, Pedro que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro, Simão Pedro, né? O nome dele Simão, era o nome dele em hebraico. Depois que ele declara para Jesus, né? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus dá para ele o nome de pedra, né? No sentido dessa pedra de uma pessoa forte. E a partir disso vem alguns nomes aí traduzidos em grego que acabam traduzindo para o nosso português como Pedro, ok? Então, o nome dele, meio que o nome dele em grego é o Pedro, e Simão é o nome hebraico, mais ou menos assim, um pouco simplificado, mas é mais ou menos isso, Simão Pedro. E ele é um dos 12, obviamente, ele é líder, ele se torna líder da igreja em Jerusalém, ali no livro de Atos, Atos de 1 a 10, você vai ver Pedro liderando a igreja em Jerusalém, Pedro sendo um dos principais líderes ali. Atos capítulo 15 também aparece o primeiro concílio da igreja, onde eles estão debatendo alguns assuntos. Pedro está lá presente, ajudando na tomada de decisões, junto com Paulo e outros apóstolos também. E depois de um tempo em Jerusalém, Pedro, como muitos, acaba indo para fora do mundo judeu para poder, então, pregar o evangelho. É Pedro que vai para uma das primeiras casas ali de gentios, né? Talvez você vai lembrar da história de Pedro indo para a casa de Cornélio, um gentio. Deus dá uma visão para ele de um lençol descendo do céu com tudo quanto é tipo de animais, inclusive animais impuros. Deus diz, mata e come. Pedro diz, eu não posso, eu sou judeu, isso é impuro. Deus diz de novo, mata e come. Ele diz, eu não posso, eu sou judeu, isso é impuro. Deus diz de novo, mata e come. Deus diz, cara, não chame de impuro aquilo que eu chamei de puro. E ali Deus estava dizendo para Pedro, olha, eu estou expandindo o evangelho para o povo não judeu, para o povo gentil, que era considerado impuro pelos judeus. Eu estou chamando de puro aquilo que é impuro. Logo depois, ele vai para a casa de Cornélio. Cornélio está lá numa expectativa para ouvir o evangelho. Ele ouve o evangelho. Antes de Pedro terminar de pregar, Cornélio e os seus convidados são cheios do Espírito Santo. E a partir disso, então, Pedro entende, cara, Deus está alcançando os gentios. E Pedro, então, começa a pregar, começa a ministrar e liderar as igrejas no meio gentil também. Essa carta de Pedro, ela é escrita a partir de Roma. Pedro já está em Roma. Então, cara, Pedro saiu de Jerusalém, já foi longe, hein? Foi longe. Pedro está no centro do Império Romano. Ele está na capital do Império Romano e ele está ali para poder disseminar esse evangelho, poder liderar esse movimento. Então, Pedro está em Roma, ele chama Jerusalém, ou chama Roma de Babilônia, por causa dos pecados e tudo que existia ali. Ele escreve para cristãos espalhados ao redor do mundo. Não é uma carta escrita para um grupo, para um grupo somente ou uma igreja somente, mas ele escreve para algumas igrejas cheias de cristãos, obviamente, que estão em algumas regiões ali da Ásia, que hoje seria, dentro do mapa político de hoje, seria regiões da Turquia, ok? Daquilo que hoje é o país da Turquia. Esses cristãos, isso é muito importante você entender, eles estavam sendo perseguidos, ok? Havia uma perseguição por serem cristãos. E o que Pedro entende é o seguinte, que era um momento muito delicado, onde os cristãos precisavam agir com muita sabedoria para não gerar um problema maior, uma perseguição maior, uma revolta maior, um problema maior para os cristãos. Então ele vai chamar aqui, no capítulo 3, e por isso que o contexto é importante, ele vai chamar para, basicamente, vencer o mal com o bem. Ele vai chamar aqui esposas, maridos, escravos ou servos, né? E cristãos em geral. Vença o mal com o bem, não lute, não brigue, não gere contenda, não gere conflito, mas, cara, vença o mal com o bem.
submeta-se, aguenta firme, fica na sua. Para quê? Para não gerar um problema maior. Vocês já estão sendo perseguidos. Não gere um problema maior. Pelo contrário, ame e sirva as pessoas, inclusive as que te perseguem. É isso mesmo. Ame e sirva as pessoas, inclusive as que te perseguem. Por quê? Porque Pedro não está preocupado em defender os direitos dos cristãos. Até porque o Império era o Império Romano, ninguém tinha muito direito, não, tá? Ele está preocupado na expansão do Evangelho e no bem-estar dos cristãos. Então, ele encontra numa forma subversiva uma forma do evangelho continuar se espalhando e proteger o bem-estar dos cristãos. Então ele diz, cara, em vez de brigar pelo seu direito, porque é onde já se viu, porque eu vou reclamar, que não vai resolver nada e só vai gerar um problema maior e não vai espalhar o evangelho vai ser conhecido como uma crença de gente brigona. Que tal você servir e se submeter vencendo o mal da opressão com o bem? Isso vai fazer duas coisas. Ninguém vai brigar com quem está se submetendo. Ninguém vai brigar com quem está respondendo mal com o bem. E o responder o mal com o bem vai fazer com que pessoas se tornem curiosas a respeito do cara, por que você faria isso? Por que você está se submetendo a isso? Por que você não brigou? Por que você não matou? Por que você não gritou? Por que você não devolveu na mesma, sabe, tapa por tapa? Por que você não fez olho por olho, dente por dente? Por que você se submeteu? E essa pergunta pode abrir a porta para uma oportunidade de evangelização. Então, é nesse contexto que ele está escrevendo aqui. Ele está escrevendo para pessoas, né, para usarem esse ambiente de sofrimento com muita sabedoria, para que eles não gerassem um conflito desnecessário e, pelo contrário, para que eles pudessem proclamar o evangelho mesmo em meio a esse conflito. Então é importante ter esse contexto, porque senão a gente lê algumas coisas e fala, meu Deus, onde já se pode? A Bíblia falar isso, que a gente tem que se submeter, que a gente tem que sofrer mesmo, que é assim mesmo. Cara, não, calma. É nesse contexto de contenda, de briga, presta atenção, de Império Romano, nós não estamos numa situação democrática, nem de Estado democrático de direito aqui. Nós estamos no meio de um Império Romano, onde esse povo cristão já havia sido perseguido, já havia sido, como é que eu vou dizer, perseguido por coisas falsas. Vamos lembrar de Paulo, né, que foi perseguido desde Jerusalém, foi para Roma também, acusado falsamente. Então Pedro está usando uma estratégia para dizer, cara, vamos ser sábios, vamos ser inteligentes e vamos buscar nos preservar e preservar a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles que estão ao nosso redor, inclusive para os nossos opressores. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, olha aqui junto comigo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aqui Pedro está falando ao marido, ou está falando sobre o marido, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar minha câmera aqui. Aí. Pedro está falando sobre o marido que não obedece à palavra. Está aqui um marido não cristão, olha só. Se ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavras, mas pelo procedimento da sua mulher, com a conduta honesta e respeitosa. O que ele está dizendo aqui? Não brigue, não argumente, não enche o saco, não fica torcendo o braço. Se o seu marido não é conhecedor da palavra, a forma de ganhar ele não é falando, não é brigando, não é argumentando, não é insistindo, não é jogando na cara dele, não é através de palavras, mas pelo contrário, é melhor que você ganhe ele sem palavras, sem falar muito, mas através do seu procedimento honesto e respeitoso. Ele vai olhar para o resultado da sua vida e vai dizer, cara, não tem como negar que essa mulher mudou, não tem como negar que essa mulher é diferente desde ter aceito Jesus. E aqui fica uma dica em geral, né, para esposas que estão aí talvez com um marido que não é cristão. Esposas, o tempo mudou, mas o princípio permanece. Muitas vezes a gente tenta ganhar o nosso marido
insistindo, jogando na cara, fazendo chantagem, falando mal, fazendo, sabe, tentando pelas palavras literalmente torcer o braço do marido para fazer uma coisa que ele não quer fazer. Esse tiro, queridas, ela sai pela culatra, porque o homem normalmente ele vai fincar ainda mais, né, a posição dele para não se dar por vencido. Melhor coisa, conselho bíblico aqui que ainda serve para nós hoje. Ganhe ele sem palavras, não fale muita coisa, mas que a sua conduta seja honesta e respeitosa. E que a partir da sua conduta, não da sua insistência, porque se tem algo que homens não gostam, é da insistência de uma esposa. Não através da sua insistência, mas através da sua conduta e do seu exemplo, você possa ganhar o seu marido, ok? Ele diz aqui um versículo também muito mal compreendido, só vou comentar rapidinho, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, seja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ele está falando aqui, né, que nós devemos demonstrar a beleza que vem de um coração transformado por Jesus, né? Docilidade, doçura, vamos dizer assim, né? A beleza de um coração transformado por Jesus, e não a beleza de roupas e joias e cabelo trançado. E aqui algumas pessoas têm usado isso como uma proibição bíblica, a mulher ter o cabelo arrumado e usar joias. Gente, ele não está proibindo isso aqui, só está dizendo, cara, aquilo que você deve, para conquistar o seu marido, agora pensando no conquistar, não no conquistar o desejo dele ou conquistar a atração dele, mas conquistar o coração dele. Você vai conquistar isso não primeiramente com roupas bonitas, joias e cabelo arrumado. Isso é importante, tá? Não deixe de fazer isso aí, tá? Isso é importante também para o seu casamento. Mas você vai conquistar o seu marido através da beleza interior, daquilo que Jesus está fazendo em você, que ele vai ver, que ele vai testemunhar, ele vai dizer, cara, eu não concordo muito com esse negócio, acho que igreja é para os fracos, ele vai dar a opinião dele, mas vai dizer, cara, mas que a minha esposa mudou, ela mudou. Alguma coisa ele tem. Ele vai ter que dar o braço a torcer, entenda? Ele não vai dar o braço a torcer através da sua insistência, ele vai dar o braço a torcer a partir do seu exemplo de vida. Ele vai dizer, cara, eu posso não acreditar, mas que a minha esposa mudou, ela mudou, e isso eu não posso negar. Entende? É você torcer o braço dele, mas não através de uma insistência, de uma chatice, mas dele não poder negar que Jesus tem feito diferença na sua vida. Essa é a chave. Essa é a chave para nós aqui. Ele vai falar no versículo 7 para maridos que são cristãos. Olha aqui, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, se ele está falando para os maridos, ele está falando para os maridos dentro das igrejas, ok? Então, primeiro ele falou para a esposa que é casada com o marido que não é crente. O que você vai fazer? Cara, você vai mostrar a diferença que Jesus faz na sua vida e assim o seu marido não vai poder negar que Jesus faz diferença. Beleza? Fechou. Agora ele está falando para vocês, maridos. Lembra que essa carta é uma carta escrita para ser lida dentro das igrejas na região da Turquia. Então, agora ele está falando com o marido crente. Agora a conversa muda. Olha só. Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos pausar aqui que tem muita coisa aqui. Vocês, maridos, sábios no convívio com a sua mulher. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Frágil aqui não está falando de menos importante, não está falando aqui de menos inteligente, não está falando aqui de menos capaz, ok? Está falando aqui de um papel bíblico e correto que tem se distorcido na nossa sociedade, do homem como protetor. É fato biológico científico que as mulheres são, em média, 10% mais fracas fisicamente do que o homem. Estou falando de musculatura, tamanho e capacidade de velocidade, ok? E Deus fez dessa forma para que o homem pudesse proteger a mulher. A mulher é extraordinária em outras áreas, extraordinária. Mas o homem deve ser o protetor da sua mulher, o homem deve zelar dela, protegê-la, resolver os pepinos, matar no peito e resolver. É ele que resolve, é ele que constrói, é ele que corrige, é ele que carrega o peso, é ele que faz o trabalho de homem para proteger e resguardar
a esposa que Deus o deu. São coisas que a gente está perdendo na nossa sociedade. A conversa da nossa sociedade, que busca tanto a igualdade, confundiu igualdade. A Bíblia sustenta a igualdade de valor. O valor é o mesmo. Homem e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Mas não é igualdade de função. Isso é biologicamente óbvio. O quadril da mulher é mais largo do que o quadril do homem. Por quê? Para dar possibilidade dela gerar crianças que a gente não tem a capacidade de carregar com o homem. Nós fazemos parte do gerar, mas não temos a capacidade de carregar. Nosso corpo não foi feito para isso. A função é diferente, ok? O valor é igual, mas a função é diferente. A nossa sociedade confundiu isso, querendo dizer que a função é a mesma. Desculpa, queridos, não é. Não é. Isso nega, não nega somente a Bíblia, mas nega a biologia, coisas óbvias. E por causa de uma ideologia que quer sustentar a igualdade de função, nós estamos literalmente negando a biologia hoje. É ridículo o que a ideologia tem feito. Eu preciso parar aqui, porque senão eu vou falar sobre isso e vou dar uma aula de filosofia e de ideologia em vez de aula de Bíblia aqui, tá? Mas é importante que a gente entenda que está dizendo, cara, trate com honra, né? Como co-herdeiras, presta atenção aqui, deixa eu ler isso aqui para você, que você precisa entender isso aqui no contexto de ideologia. Co-herdeiras do dom da graça da vida, queridos. Para aquele que diz que a Bíblia é machista e opressora, não entende de história. Precisa fazer um curso, a faculdade de história, para perceber o seguinte, que desde o princípio da Bíblia, quando lá em Gênesis capítulo 1 diz, cara, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. A Bíblia está constatando a igualdade do homem com a mulher, que os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém em toda a sociedade humana da época afirmava o que a Bíblia afirmava a respeito da mulher. Ninguém. A mulher era subhumana, a mulher era descartável, a mulher era desnecessária, a mulher era para ser vista e não ouvida na sociedade da época. E a Bíblia chega e fala, cara, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. São igualmente importantes e necessários. Jesus, numa sociedade, sim, machista, é um homem que chama mulheres, tem mulheres discípulas, mulheres seguidoras, mulheres que vão para o túmulo e relatam aquilo que dizem, mulheres que são amadas por Jesus. Aqui nós vemos agora Pedro escrevendo, cara, que mulheres são co-herdeiras do dom da graça da vida. Então, essa ideia ideológica de que a Bíblia é um livro machista é o mais absoluto erro, totalmente desprovido de conhecimento de contexto histórico. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou me empolgar nisso aqui e vou ficar falando sobre isso, mas não tinha como eu ler um texto desse e não deixar só esse parêntese para você, tá bom? Não compre essa ideia ideológica que existe por aí, dizendo a Bíblia é um livro machista, que não sei o quê, que tolera isso, tolera aquilo. Cara, a Bíblia e Jesus foram, como é que eu vou dizer, foram muito mais abertos e foram um dos precursores do movimento de igualitário entre homem e mulher. Olha o que ele diz aqui no versículo 7. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só. Cuide bem da sua mulher, trata com honra, elas são cordeiras. Faça isso para que não sejam interrompidas as suas orações. Olha aqui para mim, é verdade, homens, presta atenção. Tratou mal sua mulher? Isso afeta a sua vida de oração. Sabe por quê? Porque a sua mulher, sua esposa, foi algo que Deus te deu para cuidar. Ela é uma responsabilidade sua de cuidar, de zelar, de amar, de se entregar por ela. E se você não consegue cumprir isso, a Bíblia diz, as suas orações serão interrompidas. Então você está brigado com a tua esposa, você está com raiva da tua esposa, você está com conflito na sua casa, conserta isso, para que as suas orações não sejam afetadas pela sua indisposição em zelar daquilo que Deus te deu conforme Deus te ordenou a fazer. Vamos continuar aqui porque tem muita coisa ainda e pouco tempo. Olha só. Sofrendo por fazer o bem, ele está dizendo aqui, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Eu vou
acelerar um pouquinho aqui para você ver, mas o restante do capítulo está dentro desse contexto. Olha só. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Cara, faça o bem, porque se você fizer o bem, a turma vai parar de maltratar vocês. Quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos em fazer o bem? Santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. E olha só, estejam prontos, estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Por quê? Porque vocês vão estar sendo maltratados e retribuindo com bem. Quem retribui o bem para com o mal, então você recebe mal, mas você retribui com o bem, faz com que a pessoa que está te maltratando pare para pensar, que tipo de gente é essa? Então ele diz, cara, não retribua o mal com o mal, mas sim com o bem. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Mas, cara, pratiquem o bem, para que quando pessoas pararem e falar, cara, eu tô te maltratando e você não está retrucando, você não está reclamando, você não está devolvendo. Por que você é desse jeito? Aí você abre uma porta para você ser testemunha de Jesus. É o que ele diz aqui, ó. Esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso, olha aqui, ó, com mansidão, com respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Cara, é fazer o bem para quem está fazendo mal para você, de forma que a pessoa fica constrangida em falar mal de você. Sabe, você quebrar a pessoa, não através de um argumento, de uma defesa, eu vou pegar você, eu vou devolver, Deus vai te julgar, Deus vai... Não. A pessoa te maltrata, você engole e você vai lá e você serve essa pessoa. A pessoa te maltrata, você vai lá e você engole e serve essa pessoa de novo. De forma, vamos lembrar que, né, eles estavam aqui num contexto de Império Romano, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele está dizendo, cara, então tenha juízo, obedeça, porque isso não somente vai preservar você, mas em segundo lugar, vamos lembrar, né, gente, que nesse contexto aqui, só um parênteses histórico aqui, que não está muito longe historicamente o que Pedro está escrevendo aqui, de Nero, né, que bota fogo em Roma e culpa os cristãos. Tá? Então era um ambiente muito volátil, muito hostil para o cristianismo. Então ele diz, cara, não retruque, não brigue, não ameace, mas, cara, retribua o mal com o bem, para que as pessoas fiquem literalmente envergonhados das suas calúnias. Aqui, ó, para que fiquem envergonhados das suas calúnias. É o que Nero fez, né? Botou fogo em Roma e caluniou, dizendo que eram os cristãos. Olha o que ele diz. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, se você fizer o mal, você vai sofrer. A turma vai pegar vocês. Você está no Império Romano, eles vão acabar com a tua vida. É melhor você sofrer por fazer o bem do que você sofrer por fazer o mal. De qualquer forma, vai ter sofrimento. Por quê? Porque somos uma minoria no meio de um império, onde nós estamos declarando que Jesus é rei e o restante do império declara que César é rei. Tem tudo isso no contexto. Ok? Tem tudo isso no contexto. Quando você lê na sua Bíblia, Cristo é o Senhor, existia uma frase muito comum no Império Romano que dizia, César é o Senhor. Então, esse povo era perseguido em parte por declarar que Cristo era o Senhor, que parecia que você estava indo contra César. Então, cara, se você retrucar demais, se você levantar demais a tua voz, você vai sofrer por fazer o mal. Por você retrucar, por você, cara, você está num contexto hostil, você precisa, cara, baixa a cabeça, você vai sofrer por fazer o mal, então melhor você sofrer por fazer o bem. Pois também Cristo sofreu, versículo 18, pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Presta atenção nisso aqui. Está dizendo, cara, olha o nosso exemplo. Jesus não sofreu pelos pecados? Cara, nós também, judeus espalhados na região da Turquia, estamos sofrendo pelos pecados dos outros. Tem gente pecando contra nós e está gerando sofrimento em nós. Mas, cara, nós temos um exemplo. Jesus fez a mesma coisa. Jesus se entregou pelos pecados dos outros. Eu estou pedindo para você, Pedro, escrevendo para as igrejas, estou pedindo para vocês se entregarem pelos pecados dos outros. Não de forma a salvá-los nesse sentido, mas se entregarem, se submeterem, apesar da perseguição e do pecado dos outros. Olha aqui, ó. Jesus sofreu pelos pecados uma vez por todos. O justo pelos injustos,
Assim como aquele que está fazendo mal é injusto para com o cristão, né? Da mesma forma, então, ele está dizendo, cara, cristãos, nós somos os justos sofrendo por causa dos injustos. Nós somos a turma retribuindo com o bem o mal que nós sofremos. Nós estamos fazendo igual Jesus. Mas olha como ele termina a frase. Para conduzir-nos a Deus. Jesus sofreu para nos conduzir a Deus. Eu até anotei aqui na minha Bíblia, aqui, para nós também. Por quê? Nós estamos, cristãos, sofrendo pelos injustos, sofrendo perseguição, mas esse sofrimento, se a gente usar ele da forma correta, nos submetendo, retribuindo bem pelo mal que nós recebemos, se nós não usarmos isso para demandar os nossos direitos, até porque não temos direitos no Império Romano, nós também podemos ser usados para conduzir pessoas a Deus. Vamos ler de novo aqui? Pois também, olha aqui a ligação que ele está fazendo, também o quê? Nós e Cristo, nós também, nós e Cristo sofremos pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, os justos cristãos da região em que Pedro está escrevendo essa carta, pelos injustos que estavam perseguindo eles, mas nós estamos aguentando tudo isso, fazendo tudo isso para quê? Para conduzi-los a Deus. Ou seja, a sua conduta, a sua submissão, você ficar quieto, não ficar falando, mas você mostrar com a sua conduta um exemplo que faz com que as pessoas sejam constrangidas ao falar mal de você. Tudo isso dá a você a oportunidade de conduzir pessoas a Deus. Sabe como que nós vamos ganhar pessoas? Não é insistindo, não é debatendo, não é demandando os nossos direitos. É amando o nosso próximo, é servindo o nosso próximo, é seguindo o exemplo de Jesus, que não demandou os seus direitos. E olha que ele tinha direitos, hein? Criador do mundo. E ele diz, o texto, né? Acho que é Isaías que diz, como ovelha indo para o matadouro. Ele nem se defendeu. Diante de Pôncio Pilatos, ele fica quieto, ele não se defende. Ele tinha defesa? Poderia ter resolvido o seu problema, demonstrando a sua glória, se lançando do pináculo do templo para que Deus mandasse os anjos, poderia ter feito um monte de coisa, poderia ter tomado um monte de atalhos, mas ele não tomou os atalhos. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Frase célebre de Jesus. Eu dou a minha vida, ninguém toma ela de mim. Ninguém tinha autoridade para tomar a vida de Jesus. Ele é o criador da vida. Ele é a vida. Ele entrega a sua vida voluntariamente por mim e por você, para nos conduzir a Deus. Queridos, tem momentos na minha vida e na sua vida em que nós precisamos, talvez, usar uma oportunidade de, em vez de devolver o mal com o mal, em vez de brigar pelos nossos direitos, a gente assumir uma postura que chame a atenção para o fato de que nós não vivemos de acordo com os mesmos princípios que todo mundo vive por aí. Que chame a atenção para o fato de que nós somos guiados por um propósito e um entendimento diferente e que isso possa chamar a atenção das pessoas como nosso maior testemunho. Nosso maior testemunho não é aquilo que a gente fala, é a forma que a gente vive. Que a minha vida e a sua vida possam refletir algo que chama a atenção da sociedade ao nosso redor e que abre portas para nós também sermos usados por Deus para conduzir pessoas até Ele. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nos ajuda a compreender essa palavra de Pedro e a buscar vivê-la nos ambientes em que nós estamos. Pai, sabemos que, graças a Deus, não estamos num ambiente de tanta perseguição quanto foi o ambiente do Império Romano, mas, Deus, em momentos em que formos maltratados, em momentos que formos mal compreendidos, em momentos em que pessoas não lidarem conosco da forma correta, ajuda-nos a responder de uma forma que venha constrangê-los e abrir uma porta para a pregação do Evangelho, para um exemplo de pessoas que caminham debaixo de uma liderança diferente, de uma perspectiva diferente, que a nossa vida seja, nossa conduta seja o maior testemunho de que Jesus, de fato, tem transformado as nossas vidas. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. Vejo você amanhã para mais um devocional. Até lá. Tchau, tchau.